entender um pouco da tua leitura e ir bem direta aqui na minha pergunta. Você acha que nós estamos a alguns quilômetros de viver uma dominância fiscal no Brasil ou seria um exagero pensar dessa forma? Eu não acho nenhum exagero, mas eu não acho que estejamos, assim, muito próximos. Porque as consequências econômicas, elas nunca são no curtíssimo prazo. Quando você injeta dinheiro, como a gente está fazendo através do expansionismo fiscal agora, você tem um boom de curto prazo. Isso sim, mas as consequências maléficas disso tudo, a gente pega depois. Quanto tempo demorou para estourar a bomba na mão da Dilma, que acelerou todo o processo que começou lá atrás? Uma década. Quanto tempo demorou ali, quanto tempo demora, por exemplo, para estourar depois de tamanha injeção fiscal e expansão fiscal e monetária por parte dos Estados Unidos? Ainda não aconteceu, né? Então, mas a gente tem que aprender a lidar com as crises. As crises ela é como um remédio que vai sanando os excessos praticados pelo sistema. Então, quando a gente fala de dominância fiscal, estamos falando aqui que as ações de política monetária do governo, ao subir a taxa de juros, não mais atinge ou não mais surte o resultado de controlar a inflação. Vamos lembrar um ponto importante aqui, Paula. Do 100% do crédito que é disponibilizado no Brasil, só 60% é crédito livre. 40% é crédito direcionado, principalmente com taxas subsidiadas. Então é claro que você precisa subir muito a taxa de juros, porque senão você não vai ter o efeito imediato de conter a inflação, uma vez que ela atinge diretamente apenas 60% do crédito disponível. 40% é crédito subsidiado, que continuará rodando e, portanto, estimulando o consumo, que estimula a inflação. Então, os efeitos econômicos de um expansionismo fiscal como o Brasil tem feito, inclusive os parafiscais, como mencionamos agora há pouco, e o da UD também, ele leva tempo para gerar problema. Quanto tempo? Não sabemos. Eu aqui vou fazer uma análise que cabe qualquer erro possível. Eu acho que se continuarmos nesse andar da carruagem, com intervencionismo, com expansão fiscal e o endividamento público crescendo mês após mês, difícil a gente passar 2026 com uma inflação minimamente controlada. 2027, então, eu acho que a coisa complica. E o problema é que isso acaba levando àquele ciclo perverso que a gente vê. Você injeta dinheiro, leva um crescimento de curto prazo. Quando a bomba estoura, aquele que ocasionou o problema volta e fala: voltei para salvar vocês. Ora, esse ciclo não termina no Brasil. Bruno, seguindo com temas importantes aqui do noticiário do mercado, todo mundo de olho nos desdobramentos do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Principalmente porque a escalada de uma tensão lá poderia trazer impactos significativos, principalmente no preço das commodities, principalmente numa inflação global que a gente vê que já está ficando um pouco mais comportada, um pouco mais controlada, mas guerra é sempre guerra, conflito é sempre conflito e os desdobramentos são bastante complicados. Como que você está vendo, né, esse cenário? Claro que é difícil fazer qualquer tipo de análise no olho do furacão, mas a gente já vê alguns mercados estressados por conta disso. A gente já vê VIX oscilando bastante, petróleo disparando, enfim. Como que monitora, né, esse cenário como um todo? Bom, vamos lá. Só esqueci de mencionar uma coisa que a Paula falou, que as pessoas mencionavam, economista é sempre pessimista. Eu acho que a gente tem que analisar os fatos, como o Daudi falou. Se você me perguntar agora, por exemplo, se eu estou otimista ou pessimista com a Argentina, estou extremamente otimista. Por quê? Porque não tem a ver com figura de pessoa A ou B, tem a ver com as políticas que estão sendo implantadas de um lado, em um país, em um determinado país, e o que está sendo implantado aqui. Então a questão é olhar dados, fatos e números e não uma ideologia específica. Sobre o Oriente Médio, sobre o triste momento que a gente está vivendo, claramente a gente tem a resposta primeiro humanitária, que é, assim, cara, é muito triste ver aquelas imagens e tudo que está acontecendo. Mas olhando aqui sob o ponto de vista econômico, que é o nosso tema, é claro que isso pode levar a eventos complicados para o mundo todo, eventos inflacionários. E vamos lembrar também que por mais que a inflação esteja sendo controlada, a zona do euro saiu ontem, se não me engano, 1,8, né, a anualizada, e o core, o núcleo da inflação, a 2,7, ou seja, já muito próximo da meta de 2%, a gente vê que se essa guerra se prolonga, é claro que teremos efeitos mais inflacionários e nós temos ainda no mundo uma quantidade em dinheiro dentro de um agregado monetário, o M2, que foi brutalmente distorcido ao longo da pandemia. Ou seja, o balanço dos bancos centrais estão muito maiores do que estavam
pré-pandemia, o que isso também é inflacionário por natureza se você não cuida do fiscal. O mundo hoje está com 315 trilhões de dívida de dólares, dá 300% do PIB. Isso nunca foi atingido na história. Então, claro que esse expansionismo ele é inflacionário por natureza. Então, qualquer faísca dessa, ela reacende essa chama inflacionária que a gente já vê. Eu estava analisando ontem, por exemplo, um dado para corroborar o que você estava falando da inflação, Felipe, que ao analisarmos o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, ele é composto por 60% do IPA, Índice de Preço ao Atacado, 30% do IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e 10% de INCC, Índice Nacional de Construção Civil. 60%, que é o Índice de Preço ao Atacado, lá no começo da cadeia produtiva, quando nós isolamos os produtos agropecuários, a inflação de 12 meses já está muito próximo de 5%, tá? Por quê? Porque como ele tem um peso ponderado dentro do IPCA, você vê um IPCA controlado. Mas é o que a gente falou aqui, é a metodologia que causa essa disfunção do que você vê na realidade na rua. Mas o cenário com grãos, café, açúcar e agora o petróleo subindo com essa eventual, escalando essa guerra por muito tempo, o cenário de inflação no restante do mundo e talvez ter que estancar um pouco essa alta de juros, sendo que o Brasil já está na contramão subindo os juros enquanto o mundo baixa, ele está aí em nossas caras, né? Ô Bruno, e o quanto você acha que o mercado está atento a isso, né? Talvez a gente viu um estresse, claro, ontem todo em relação a isso, mas o risco de uma escalada, de uma guerra total ali entre Israel e Irã, de fato, a gente vendo até mesmo essas promessas, propriamente Israel ali, Benjamin Netanyahu falando que vai ter que dar essa resposta também ao Irã. Quais fatores, de fato, ali você enxerga, né, que talvez o mercado tenha que colocar mais preço ou não, ou você acha que está precificado, ou estaria subestimando? Qual que é a tua visão? Eu acho que vale a pena a gente analisar, que é difícil analisar a distância. A Brasil Paralelo, que é um parceiro de vocês aqui, vai soltar agora um documentário em que ele entrevista inclusive o filho de um dos líderes do Hamas. E ele fala abertamente, as pessoas lá, os Hamas, aquele grupo terrorista, não querem paz. A coisa é muito além. Uhum. Então, se a gente ficar precificando com a nossa cabeça aqui, a gente vai errar. Fato que a gente vai errar. Se eles não querem paz, se eles querem escalar a briga, porque é um projeto, digamos, de muitos e muitos anos ali, de projeto de poder, de recuperar o que eles consideram legítimo uma terra deles e destruir o Estado de Israel, eles não vão medir forças para isso. Já está claro que esses terroristas não medem forças para o histórico deles. Então, como é que a gente consegue precificar esse tipo de coisa ou até onde vai escalar esse problema? Nós estamos falando de uma região muito rica em petróleo e que é crucial para a nossa produção de energia. Por mais que a gente tenha agora já 89% da nossa matriz energética mais limpa, o mundo é completamente dependente do petróleo ainda. E portanto, isso afeta diretamente a economia. O Brasil, inclusive, que é exportador de petróleo bruto, né, não refinado, mas exportador de petróleo bruto, pode também ter uma certa vantagem se os preços escalarem, mas a contrapartida é que você tem mais inflação interna. Então, esse equilíbrio desses pratinhos, ele é muito complexo. Eu acho muito difícil daqui do Brasil a gente conseguir saber exatamente o que a gente pode precificar, mas às vezes eu acho que a gente tenta fazer uma análise um tanto quanto infantil, sabia? Ô Bruno, falando em análise, né, e talvez os desdobramentos sobre esse conflito aí, a gente vê uns Estados Unidos muito próximo de Israel e talvez até não fazendo tantos movimentos aprofundados assim ou mais enfáticos, por mais que defenda o Estado israelense, né? Talvez todo esse clima, esse movimento pode gerar algum tipo de instabilidade até na corrida presidencial que se encaminha aí para a reta final, até por conta de um Biden talvez um pouco mais enfraquecido como líder global, uma tentativa de eleição de Kamala Harris e Donald Trump correndo por fora ali nesses desdobramentos geopolíticos, onde já disse que resolveria casos extremos ou casos ainda não resolvidos com uma certa tranquilidade? É uma ótima pergunta. Antes de eu entrar aqui, eu estava vendo um post do Roberto Mota, que está no Instagram dele, e ele falando, mostrando o histórico de uma matéria, que você falou, Estados Unidos apoiando Israel, né? Os Estados Unidos impuseram determinadas sanções, inclusive armamentistas e financeiras ao Irã. O Obama negociou e isso caiu em 2020. Depois, com o Trump, voltaram a valer.
E depois, em 2023, essas sanções caíram, que permitiu que o próprio Irã comprasse, negociasse e vendesse armas que ajudou a financiar o que a gente está vendo agora, mísseis como esse. Então, será que os Estados Unidos está mais próximo mesmo? Ou será que os Estados Unidos se enfraqueceu com o posicionamento de Obama e com o posicionamento de Biden, permitindo que países como esse financiassem através de vendas legais esses produtos, derrubando essas sanções, que agora ataca Israel e que Biden vem a público e fala que os Estados Unidos está ao lado dele. Está ao lado ou não está? Está ao lado, mas permite determinados financiamentos. Então aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Eu só estou falando que eu acho que é uma posição ambígua. E aí eu pergunto, me parece que os governos democratas não estão tão ao lado de Israel. Pode estar agora institucionalmente, mas quando a gente analisa os atos ao derrubar essas sanções, eu não sei se isso é tanto estar ao lado. Então, claro, trazendo isso para as eleições de hoje, é claro, ou me parece muito óbvio, que o Trump vai usar isso como ele já vem usando ou usou no primeiro debate. Ele falou abertamente, olha, se eu tivesse sido presidente de novo, essa guerra, tanto Rússia como Ucrânia ou de Israel, não estaria acontecendo. Ele fala abertamente isso. Então eu acho que isso é um combustível político que ele vai usar para essa reta final de campanha.